Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast de identidade do Brasil, podcast da OID. Hoje, nosso próximo episódio aqui, vamos falar sobre um tema muito especial, que é um tema de IGA, né? Que a gente está falando de identidade, administração e governança. A gente trouxe aqui como um convidado extremamente especial hoje, o Cleverson Chiro, que todo mundo conhece ele como Chiro. Um grande especialista, um executivo de liderança no mundo cyber hoje no Brasil. E hoje aqui comigo também, um amigo, irmão, meu sócio da OID. E a gente está começando esse primeiro podcast do Brasil sobre identidade. Então sejam todos muito bem-vindos. Aproveito para colocar aqui um pouquinho também dos nossos apoiadores. Maicina é um dos nossos apoiadores aqui para a criação desse podcast. E olha que legal. Já tem gente aqui no bastidor e eles trouxeram para a gente que quem tiver interessado em conhecer um pouco sobre um termo chamado Unfishable, olha que legal esse termo, baseado em WPM, que depois a gente vai ter um episódio onde a gente vai trazer só sobre esse tema. Coloque aqui hashtag Maicina, que a gente consegue uma POC para vocês qualificada junto com o pessoal do Maicina, tá bom? Coloquem a hashtag aqui embaixo. Chiro, muito obrigado pela participação. É uma honra para mim. Eu estou até nervoso aqui hoje para a gente poder trazer esse tema de identidade. Então, te agradeço aqui sua presença. Eu que agradeço demais a presença. Hoje eu não estou com o cabelo pintado. Em breve. Verdade, né? Estaremos, né? Qual que é a próxima cor? Já tem um spoiler? Vai ser um azul esverdeado, porque eu não posso verde, por motivos particulares em casa. Tá bom. Mas ele eu chamo ele de azul. Maravilha, maravilha. Mas muito feliz de estar aqui e espero poder contribuir bastante. Agradeço. Thiago, meu sócio, obrigado pela participação. É isso. Tá animado? Claro. Sempre, né? Sempre, né? Não tem como não ficar, né? E é diferente, né? Primeira vez que a gente tá tocando assim, uma empresa. Legal. Legal, né? É bom empreender. Legal. Chiro, eu já vou começar trazendo alguns temas. Eu trouxe até aqui já uma primeira pergunta, que eu acho que eu vou deixar você, como um grande executivo de mercado, trazer pra gente uma visão, já liderou times dessa maneira, e a gente vai falar hoje sobre IGA, né? É uma sigla em inglês, a gente tá falando de identidade, de governança e de administração. Tem gente que traz um pouco de IDM, tem gente que traz... Mas no final do dia, a visão que eu quero trazer aqui é de uma governança, uma administração de usuários orgânicos dentro da empresa, né? O quão complexo é hoje a gente falar de uma gestão de identidade? Quando a gente fala de gestão de identidade, muita gente remete à parte de gerenciamento, acessos e identidade, né? Que é o famoso IAM. O IGA, ou IGA, né? Que a gente conhece, ele é uma evolução, complemento disso. Então vamos pensar que ele não é um assunto tão antigo, né? O conceito IGA, né? E essa parte de administração e governança de identidade, ele começou a nascer em 2010, né? Se a gente olhar 2010 para 2025, 15 anos, né? Perfeito. E como que nesses 15 anos, então, o mercado ele foi se moldando, e como era antes disso? Antes disso, simplesmente era faz da mão. E tenha fé, né? E reze para que tudo dê certo. Com a questão da criação desse conceito, né, de IGA, uma das coisas que lá no início, em 2010, já foi se percebida, que não dá para você continuar criando identidades manualmente também. Perfeito. Então, o que era essa evolução, né, de você ter um acesso com uma administração, uma governança muito mais mais forte ou muito mais acurada em cima do que a pessoa pode acessar, usando sistemas de RH. Só que esse é um calcanhar de Aquiles das empresas, que o sistema de RH, normalmente, como a gente deveria achar que ela é a fonte da verdade, normalmente isso não é uma verdade. Perfeito. Então ele é um desafio muito grande em você querer implantar um sistema de identidade, sendo que a sua fonte de verdade, de identidade, ela também não está muito íntegra, né? Eu acho que é uma parceria que você tem que fazer junto com os times de RH para que você evolua em conjunto. Tanto o que a pessoa pode acessar, né? Então, só até para lembrar um pouquinho do conceito dessa evolução, vamos pensar que a parte de
gerenciamento de acesso à identidade é você dar acesso ao que a pessoa pode acessar. Eu te dou as chaves do prédio para você acessar o que você precisa no prédio e as chaves das salas, dos quartos que você pode acessar. O IGA, ele vai olhar o que você está fazendo lá dentro. Então, ele é uma governança ali justamente porque não é porque eu tenho acesso ao prédio, a uma sala, que eu posso fazer qualquer coisa lá dentro. Não. Você tem que olhar o que a pessoa pode fazer. E outra, né? Nos sistemas de RH é onde normalmente você controla se a pessoa é um funcionário ou não é funcionário, ou ela deixou de ser, né? Perfeito. Como que você vai olhar uma governança se você não tem controle sobre o tempo de vida, o tempo de acesso justamente desses colaboradores? Thiago, eu acho que você tem, eu tô até olhando aqui para você tem mais uns pontos de dificuldade no IGA, não tem? A hora que a gente está falando de implementação, ele trouxe um ponto aqui que a gente vive hoje, que é o RH, né? Mas eu acho bacana essa interação que a gente tem que ter com a área de gente, porque identidade é pessoa, né? A gente às vezes fala de risco humano, o risco humano a gente está aqui, é onde a gente toca. Mas a partir do momento que eu piso para dentro de uma empresa ou de um mundo digital, eu me torno uma identidade. O que você traz de dificuldade numa visão dessa? Eu acho que só corroborando um pouco dessa parte de integração com o RH, se a gente, né, não tiver uma colaboração com o próprio RH, dificulta muito. Tanto parte de onboarding, de offboarding, tanto a parte de transferência, que assim, é um tema não tão complexo, mas se você não tiver um certo controle, ele se torna um pouco mais complexo, Léo. Então assim, você precisa ter uma certa colaboração com RH e também não só RH, né? Porque muitas empresas também têm a parte de terceiros. Perfeito. Pessoas terceiras, fornecedores, Perfeito. clientes, e isso geralmente ela não fica numa base centralizada. Perfeito. Às vezes está no RH, às vezes está em compras, às vezes está em lugar nenhum, está numa planilha. Às vezes tem uma planilha Excel aqui de um lado, às vezes você tem só um input lá num sistema de que chegou alguém e você não tem esse controle que é basicamente a vigência. Você não tem esse controle de quem pode ter acesso ao ambiente ou não, se é permitido ou não um acesso ali. Então, assim, uma das grandes dificuldades também nessa parte de gestão de identidade e acesso é você ter uma fonte autoritativa verdadeira. Confiável. Tanto RH, tanto terceiros, prestadores de serviço, Perfeito. clientes. Então, assim, tudo começa com você tendo uma base verdadeira. Eu vou complementar em relação à parte do desafio, até para desmistificar que a implementação de uma plataforma de GA não é rápida, tá? Perfeito. Nunca foi, nunca vai ser. China. Né? E você precisa justamente trazer, até como você trabalha com um lado muito mais técnico, trazer para o negócio que você está reduzindo o risco. Senão você não ganha apoiadores da alta liderança justamente para investir nesse seu projeto que é caro, Perfeito. demorado, e ele, para mostrar um resultado, ele é um resultado mais invisível. Perfeito. Então segura e aí você já responde a pergunta 2, que eu trouxe aqui para você, que eu guardei aqui. Muitas vezes o IGA vem sendo tratado como um projeto de compliance. Decorre isso daí para mim, é verdade? É verdade por um motivo muito, muito simples, né? Tá bom. Ele nasceu por uma necessidade de compliance. Boa. As pessoas de tecnologia não, assim, ou mesmo segurança, não tinha essa preocupação com governança, né? Governança é você pegar evidência, governança é você ficar olhando se o tempo de vida está correto, se a pessoa acessou nos horários corretos ou sim ou não, né? Mas quem traz essa necessidade, normalmente controles internos e o time de governança. Então, o time de governança, normalmente ele capitaneava esse tipo de projeto dentro das empresas, que está tudo bem, tá? Eu acho que cibersegurança, gestão de acesso, governança, controles internos, ou mesmo jurídico, Tudo alinhado. tá tudo junto, né? Então, assim, se a gente somos áreas que criamos dificuldades, a gente tem que se juntar para criar facilidades, né? E ali existe um motivo, claro, quando você pensa no negócio. LGPD vai pedir isso, SOX vai pedir isso. Se você é uma empresa que é regulada pelo Bacen, justamente você está lá, se a CVM ela vai pedir isso. Então, assim, a governança
trouxe uma necessidade que ela deveria ser incorporada como uma necessidade de todas as áreas. Perfeito. Porque é ali que... Como que a gente vai impedir uma fraude, né, a partir de uma pessoa de dentro da empresa? Perfeito. É através disso. Então controles internos é que deveria se preocupar com isso. Falando, não, é uma preocupação de segurança junto com o RH, junto com o controle interno, junto com o jurídico. Porque todas as ações, elas vão desencadear necessidades de, assim, causa e consequência, né? O que aconteceu, o que eu vou fazer com isso? E aí então, que você tá dando uma sequência aqui, eu acho que não tá nem combinado, mas tem uma sequência que tá rolando. Quando a gente fala desses projetos, você trouxe um ponto muito legal, que é a dificuldade de você evoluir um projeto. Você não consegue colocar um projeto de identidade hoje dentro de uma empresa em 3 meses, né? A gente sabe que isso às vezes leva anos, porque existem necessidades antes até mesmo da ferramenta, que a gente vai chegar num momento aqui de falar de RBAC, de SOD. Por quê? Porque isso são perfis que vão ajudar a gente lá na frente. Aí eu trago para a gente poder até ajudar as pessoas aqui. Como que a gente conseguiria falar para quem está ouvindo a gente que a identidade, um IGA, a implementação disso seria uma estratégia de negócio? Você trouxe um ponto bacana. E aí, quando eu falo estratégia de negócio, como que a gente tem que olhar isso para até mesmo eles venderem esse projeto para o board, né? Eu acho que se a gente fosse trazer em relação a ganhos, o maior ganho que um sistema de gestão de identidade ou governança e administração de identidade ele tem é você reduzir risco. Perfeito. Vamos pensar que a alta liderança ele entende a questão do quanto risco eu tenho, quanto eu posso perder de dinheiro em relação a isso. Estamos em 2025 e a gente teve eventos recentes em sequência, desde o meio do ano para cá, que todos esses eventos estavam relacionados à identidade. Perfeito. Então, assim, isso é ruim quando a gente pensa numa área de segurança, e o que é bom? É ruim porque você evidencia falhas dentro justamente de um ambiente em que as lideranças de segurança não estão conseguindo trazer para o seu board ou para a sua autoliderança, né, ou para o seu comitê ali, qual que é a redução de risco como um ganho, né? Até para você ter um valor agregado dentro do produto da empresa, do que ela oferece. E a coisa boa disso é que se aconteceu com o vizinho, eu não quero que aconteça comigo. Então você automaticamente ganha um incentivo a mais para você poder implementar isso dentro da empresa. Quando a gente pensa nessa questão ali até de por que eu deveria fazer, o risco ele é um ponto, mas quando você fala de operacional, ninguém olha que o onboard de uma pessoa ele pode levar 30 dias. E aí você fala assim, mas como assim leva 30 dias? Mas, você está fazendo tudo na mão, você está cadastrando os dados do seu colaborador novo no sistema de RH na mão, a TI está cadastrando em todos os sistemas na mão, você está concedendo acessos que necessariamente, né, se você estiver fazendo ele de forma manual, não são nem padronizados, e não é o time de TI que ele deveria decidir o que a pessoa acessa ou não. Perfeito. Então ali você, além de tudo, está sobrecarregando um time de uma responsabilidade que deveria ser da gestão. Perfeito. E não da área de tecnologia. Tiaguinho, e aí a gente falando de estratégia, né? O Chiro trouxe um ponto bacana que a gente fala de risco, só que muitas vezes e aí eu me coloco no lugar, porque eu tava com esse chapéu até um tempo atrás, e a gente sempre fala que a gente tem que falar a língua do negócio, tem que falar, né? Mas às vezes nós mesmos erramos de levar um tema e falar para o board que a gente precisa de um IGA, e a gente não fala de risco. E aí ele trouxe um ponto que é muito sua área, que é a eficiência operacional. Demais. Traz um pouquinho de eficiência operacional. Falando em implantação ou instalação de uma ferramenta de IGA em um ambiente, Léo. Além do que foi mencionado até agora, vamos trazer para o operacional puro, tá? Você tem redução no tempo de execução das atividades. O próprio fluxo de onboarding, ele é muito mais rápido se você tiver uma automação nos sistemas. Claro que a gente tem empresas que têm ambientes complexos, não dá para automatizar tudo, mas você reduz muito a operacionalização nisso. Você tem um ganho muito grande em agilidade, tá?
Eu acho que um segundo ponto importantíssimo é que, assim, quanto mais automações você fizer, menos erro operacional você tem na hora de executar. Por que eu trago isso? Quando você tem uma empresa que ela é auditada, até mesmo por SOX e tudo mais, quanto mais automações você tiver, menos exposto ao risco você está. Erros operacionais, né? Erros operacionais. Em auditoria sempre vem um erro operacional, sempre tem, sempre vai ter. Assim, dificilmente você consegue mitigar 100% ali. Mas assim, quanto mais você automatizar, operacionalizar da forma correta, menos tem esse risco. E uma das maiores dores, o Thiago até trouxe, transferência de um colaborador da função. Normalmente o que acontece? Ninguém perde o acesso que tinha antes, ele só ganha mais. Você vai acumulando. Vai acumulando. E aí, qual que é o risco disso? Né? Falou assim, imagina que é uma pessoa que, sei lá, passou anos na empresa, ela foi percorrendo todos os departamentos, né, por onde ela poderia passar, e um belo dia, simplesmente, ela saiu brigadíssima da empresa. Estou de mal com vocês para sempre. Qual que é o risco? Justamente uma pessoa que tem vários e vários e vários acessos que não foram tirados, né? E aí vamos pensar que esse é uma coisa que é raro, mas acontece sempre, né? E pode cair num caso pior até. Falar assim, a pessoa foi desligada, o acesso dela nem perdeu. Perfeito. Simplesmente você não tem uma automação feita nem para entrada e nem para saída da pessoa. Então aí você está colocando o seu sistema exposto de uma forma com que, como eu poderia dizer assim, jogando com a sorte. Porque no final, né, você está tendo fé de que ninguém terá má fé. Perfeito. E eu trouxe aqui tem uma pergunta que eu vou contextualizar ela, que são os desafios do IGA. Mas a gente já falou de tanto desafio aqui, que eu nem vou fazer a pergunta, mas vou colocar mais algumas coisas e queria saber se vocês concordam com essa visão. Muitas vezes a gente vai para o mercado e a gente vai lá e busca qualquer tipo de ferramenta, coloca dentro da empresa. Ela gera uma fricção, ela gera uma dor no final do dia, porque você vai lá no mercado, escolhe uma ferramenta, às vezes você olha num quadrante, né? Você fala assim, peraí, deixa eu olhar um quadrante. Não, vamos naquele. Você pega a mais top, a melhor nota dentro e põe lá dentro. Muitas vezes você não tem nem a maturidade para colocar a ferramenta e você sofre, né? Porque você não sabe nem dos processos que você precisa, né? Então, o que eu queria trazer aqui, até adicionando aí aos desafios que vocês trouxeram, o quão maduro a gente está num projeto de IGA, né? A gente precisa dar um passo atrás antes para falar assim, será que eu estou maduro o suficiente para uma ferramenta? Porque muitas vezes, dentro de uma empresa, a gente sabe que deve ter o quê? 2, 3 sistemas só, né? Claro. 2, 3 sistemas de vezes 40, né? Que às vezes a gente tem 60 sistemas dentro de uma empresa. E a gente tem que entender o seguinte, poxa, muitas vezes esses sistemas estão sendo dado acesso de maneira descentralizada. Eu primeiro preciso conseguir trazer esse processo para um momento centralizado para que eu possa fazer uma automação, né? Ou então me preparar por ondas. Então a gente acaba tendo esse monte de desafio na mesa. Vocês concordam que às vezes a gente precisa ter essa maturidade para depois falar de uma ferramenta? Assim, eu acho que muita gente que no final das contas, ele entra num projeto de implantação de uma ferramenta, de um IGA, né, ou mesmo de um IAM. Pensar que se você não tem um IAM bem implantado, você vai querer implantar um IGA, que é um complemento dele, né? Fala assim, a mesma coisa. Assim, se você não tem o arroz com feijão bem feito ali, não tem preocupado com a mistura, né? Não, então assim, eu acho que eu gosto muito de pensar de que as ferramentas elas têm que se pagar. Perfeito. Né? Então, assim, vamos pensar que o dinheiro da empresa não é infinito, ele é sofrido e o seu budget, para você conseguir, você tem que gastar muita saliva ali para poder justificar tudo que você quer fazer. Perfeito. E você tem que trazer o ganho. E o ganho, ele não é assim, né? Vamos imaginar a gente, adolescente, acabou de fazer 18 anos, tirou carta,
Assim, pai, eu quero uma Ferrari. Ele falou assim, minha filha, né? Você, né, querer, todo mundo pode querer o que quiser, né? O que vai ganhar é uma coisa muito diferente. Perfeito. Então, começa pelo básico. Eu acho que essa questão da gente fazer de acordo com a maturidade da empresa, ele é um passo muito válido. Começa no início fazendo um passo a passo. E o início de tudo não é uma ferramenta, o início de tudo é mapeamento de processo. Entender como funciona a empresa. A gente podia acabar o podcast agora. Não, Era isso que eu queria ouvir. Entendendo que um processo bem definido é o início de tudo. Imagina a gente assim, né? Eu tenho uma ferramenta, sei lá, que custa R$1 milhão. E eu vou trabalhar numa startup. A startup nem está se pagando ainda. Perfeito. Imagina. Eu vou justificar uma ferramenta de IAM R$1 milhão? Não, gente. Não. Eu falo assim, vai começar manual, desde que você tenha um processo bem mapeado. Um ITSM resolve a vida no final do dia. Se o ITSM for bem, Né? tem ITSMs que são feitos do mesmo jeito que a gestão de acesso, Tem que né? ter minimamente Tem- um catálogo de serviço. Tem que, definido, né? minimamente, tem que ter um catálogo de serviço e entender o porquê que aquele serviço existe, né? Perfeito. Eu falo assim, tem manutenção de impressora, será que eu preciso realmente de uma impressora? Né? Acho que ele é mais ou menos um paralelo que a gente pode fazer, né? E quando a gente pega essa parte de implementar desde o básico, então assim, a ferramenta tem que se pagar. Primeiro, você entende o ganho que ela vai te trazer nos seus processos, na sua automação. Pô, tem uns 50 funcionários da empresa. Gente, para que você vai precisar de uma ferramenta para automatizar isso? Né? Perfeito. Eu consigo fazer isso de maneira manual ou até mesmo com recursos internos? Consegue. Acho que esse é o primeiro ponto. A empresa cresceu. E porque ela funcionou com 60 pessoas, ela vai funcionar com 1.000? Não, negativo. Perfeito. O risco de 60 pessoas para 150 é diferente, para 500 é diferente, para 1.000 é muito diferente. Então você precisa evoluir investimento, ferramenta com as justificativas certas. Perfeito. Momento, Então, né? O momento da empresa, só que também não adianta você ter uma empresa de 1.000 pessoas, evoluiu de 60 pessoas para 1.000 pessoas, se os seus processos não evoluíram. Perfeito. Você vai cair na armadilha de gastar muito dinheiro com uma ferramenta e usá-la mal. Perfeito. E aí a sua liderança vai falar, o que você está fazendo com o nosso dinheiro? E a gente vê muito ferramentas sendo subutilizadas no mercado. Perfeito. Isso é um tema que não ia nem trazer aqui, porque eu acho que tá tão bacana e a gente tá falando muito mais de governança aqui do que ferramenta em si, né? A gente está trazendo as dificuldades no final do dia e a intenção desse podcast é realmente a gente não falar de ferramenta, é falar assim, cara, o que a gente consegue fazer sem ferramenta? Então a gente está conversando aqui das dificuldades que a gente já está falando só de um processo de identidade. E aí já estamos praticamente no final e eu vou soltar uma pergunta técnica para você que eu acho que é bacana da galera ouvir. Thiago, a gente falando de IGA, cara, a gente acabou de fazer uma provocação aqui que um ITSM resolve, né? Às vezes vai ter gente no mercado que vai olhar, que é fabricante, vai olhar e falar, meu, o Nel tá ficando louco. Mas e o Chiro trouxe isso muito bem, porque se é uma empresa pequena, às vezes é o momento da empresa faz muito mais sentido. Mas agora falando de empresas já que são maduras, como o Chiro trouxe, que já tem um tamanho que a gente precisa de uma atenção melhor. Eu queria que você trouxesse um pouco do mínimo privilégio, RBAC e SOD, que eu acho que é bacana e às vezes as pessoas falam assim, eu preciso de uma ferramenta, mas eu acho que a gente tem que dar um passo antes de montar pelo menos algumas matrizes para que a gente esteja preparado para isso aí lá na frente. E de novo, aqui é governança. Faz sentido? Faz. Eu vou falar... Daria para estender muito o assunto nesse aqui, mas eu acho que até não é a ideia, tá, Léo? Mas assim, falando um pouco de... Vou começar pela RBAC, que talvez seja um dos principais processos que a gente teria na empresa. Ele consiste em você montar de fato o que as pessoas precisam dentro dos setores que elas precisam, dentro da função que ela precisa no sistema. Perfeito. É um monte de xizinho aqui, assim. Mas, uma matriz. Mas é uma matriz, literalmente, tá? Mas é aqui que você fala que uma pessoa, um comprador, ele vai ter acesso, quando ele entrar na companhia, à parte de compras. Basicamente. Basicamente é isso. Ele não vai ter acesso... Parece fácil falar, né? ele não vai ter acesso a lançar uma nota fiscal. Perfeito. Ok. Porque no setor que ele está, na função que ele está, ele tem que exercer aquela
aquela atividade dentro do sistema. Então, é uma matriz onde você coloca, pela função da pessoa, o que ela precisa executar em determinado sistema. Perfeito. Parece simples a gente falar, eu acho que é bacana o pessoal ouvir, porque, vou usar o exemplo do Thiago, um comprador entrou na empresa e ele precisa comprar. Isso é lógico Foi contratado para isso. E é o mínimo privilégio que ele tem que ter. Mas quando a gente fala de um sistema onde você não tem essa quebra de funções e você dar um acesso a qualquer jeito para alguma pessoa, talvez ela tenha coisas a mais que ela não precisava. E aí entra o que o Chiro falou dos ataques que a gente viu ultimamente. Pessoas com alto nível de privilégio fazendo ações que a gente acabaria mitigando com alguns controles, né? E isso que o Thiago trouxe entra muito, assim, né? Eu vejo muito RBAC para você determinar um perfil, porque assim, se existe só um perfil comprador numa empresa grande, algo tá estranho, né? Se existe só uma pessoa, né, sei lá, recrutadora dentro de uma empresa, também tá estranho. Você vai fazer um perfil para pessoa, né? Não é normalmente assim, vida real não é assim. Você tem um perfil até para quê? Trocou a pessoa, você justamente coloca a pessoa naquela função. Exato. E aquela função já tem os acessos que ela precisa. Só que a segregação do que ela pode fazer dentro da ferramenta, ela é importante tanto quanto o perfil. Sim. Porque imagina assim, né? Então, eu sou um comprador, mas eu também sou um pagador. Perfeito. Pronto, né? Falar assim, onde que, né, na vida uma empresa vai conseguir pegar uma fraude? Perfeito. Né? Falar assim, ou ela vai ter que ter um batimento muito bom, né? Mas se quem tá fazendo isso conseguir esconder... Olha o que o Chiro trouxe também. Opa, então quer dizer que eu também, com um processo bem estabelecido, eu tô ajudando fraude. Sim, você também tá ajudando fraude. De novo, né? Fala assim, a segurança da informação, a gestão de acesso, controles internos, a governança... Risco jurídico... Tá todo mundo ali, né? Tá todo mundo no mesmo barco, vamos pensar assim, né? E essa é o que você agrega valor no seu produto. Imagina assim, eu contratar uma empresa que eu tenho certeza que ela nunca passou por fraude. Gente, passar por uma fraude ou passar por um ataque cibernético, isso é ok, né? Não é se você vai passar, é quando você vai passar e a intensidade do impacto daquilo que vai acontecer com você. E a velocidade que você vai responder. E eu acho que você estar preparado justamente com essas premissas básicas, para a gente falando, parece que é uma coisa muito básica. Não né? É muito início, né? Só que se a gente conseguir fazer esse básico bem feito, a gente já se diferencia da grande maior parte do mercado. Porque a grande maior parte do mercado não sabe vender a necessidade disso, não sabe vender a importância disso e não sabe vender o impacto que isso traz. Perfeito. Então eu acho que essa junção de tudo, ela é importante. Chiro, por incrível que pareça, deu tempo. Eu falei que ia ser rápido, mas aqui eu tô tentando equilibrar num podcast menor. Por quê? Porque eu quero que ele atinja as pessoas que estão andando lá no carro para ouvir um negócio pequeno e que vai gerar um impacto para fazer ele pensar, né? A gente tem que fazer algo curto que faça as pessoas pensarem. Me deixa a sua última mensagem. Que dicas que você daria para um CISO ou para um CIO, que às vezes fica, ou com CISO, às vezes ficam com cara de TI, né? A área de acesso. Quais são as dicas, olhando para a IGA, para a IAM, que você daria para uma pessoa que vai implementar hoje um processo desse? Eu acho que a dica principal que eu daria é: entenda como são os seus processos, porque a partir disso é que você vai desenhar qualquer coisa dentro de qualquer ferramenta que seja uma ferramenta pequena, uma ferramenta grande, uma ferramenta mais simples ou mais complexa, né? Então, conheça os seus processos. O segundo, tenha muito claro qual o risco que você está eliminando ou qual operação você está otimizando para você justificar o seu próprio projeto. Senão isso você não consegue, né? Eu acho que justificar investimentos de altas cifras, ou mesmo que seja de baixas cifras, mas para a empresa representa um valor relevante, e que é algo que vai trazer um ganho, e não é só burocracia, tá, gente? Assim, a parte de gestão de acesso, ela traz agilidade, não é burocracia. Perfeito. Tiaguinho, alguma dica para quem tá buscando colocar o IGA? Assim, eu acho que a gente falou fora muito que o Chiro já trouxe. Difícil, né? Porque, novamente, a gente falou muito disso daqui. Faça o básico bem feito. Então, assim, conheça os processos, conheça a área de negócio também, para
montar ali os perfis adequados da área de negócio. E, cara, eu acho que é isso, Léo. Boa. É entender o processo, montar o básico bem montado, para aí sim você ir para uma ferramenta. Legal. E, novamente, analise se precisa de uma ferramenta neste momento. Boa, boa. Eu vou então, se eu for colocar algum ponto a mais aqui pra gente fechar, e fazendo um resumo de tudo que vocês falaram, a gente entenda o processo, entenda a área de negócio, o seu momento, né, que o Chiro trouxe muito bem aqui, que eu achei bacana. Não é uma burocracia, é uma busca por eficiência, é uma redução de exposição cibernética. Olha só quantas coisas top que a gente está saindo, né? Redução de exposição cibernética, e a gente ainda apoia uma diminuição de fraude dentro da companhia devido a credenciais e acesso. Dá para fechar desse jeito esse tópico aqui? Sim. Não vai dar tempo, mas se você falar, né, o que a IA contribui nisso, Putz, um monte de coisa. então traz. Você tem 2 minutos, vai lá. Com a questão da IA generativa, imagina você poder monitorar sua própria plataforma de IA e identificar que você tem comportamentos diferentes do que é usual de uma pessoa, do que ela está fazendo dentro do sistema que ela pode acessar. Caramba, boa. Meu, se o cara tá fazendo um negócio na madrugada, se ele nunca baixou muitos dados, de repente ele tá baixando tudo quanto é dado da empresa, né? Se ele nunca acessou o sistema mais do que 2 vezes na semana, ele tá começando a acessar 10, eu acho que a IA pode ajudar muito. Para quem me conhece, eu sou apaixonado por comportamento, e acho que comportamento é a próxima tendência. Sair do reativo e entrar no proativo. É isso. Que essa é a questão que a IA pode ajudar. Chiro, muito obrigado de novo pela sua presença. Assim, eu só tenho que te agradecer por esse momento, e é até mesmo pra gente, que é o nosso primeiro podcast que a gente está trazendo. A OID está nascendo com esse podcast aqui. Obrigado pela sua presença, viu, Chiro? Eu que agradeço, foi ótimo. Boa. Tiaguinho, gostou? Vamos para a próxima? Vamos. Então, maravilha. Que venham muitas. É isso. Pessoal, obrigado, sucesso, e até o próximo episódio. Até mais. Valeu. Valeu, gente.